Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com mais notícias aí, muitas novidades na tarde de hoje sobre o Vascão. Vamos falar aqui no vídeo de hoje sobre Campeonato Brasileiro. Tivemos aí a data e o horário da estreia do Vasco no Brasileirão, que será no fim desse mês. Vamos falar também aqui da situação do Brenner. O Vasco fez propostas oficiais para contratar o jogador, porém o Udinese quer uma grana pesada. Você vai entender como que está a negociação e tivemos atualização quanto à vontade do jogador de jogar no Vasco. Também vamos falar aqui da apresentação de reforço contratado amanhã, situação com a Nike, que vai fazer aí o lançamento da nova camisa. Muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje, proposta para o jogador. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal aí. Diariamente aí a gente está pedindo inscritos novos. Muito obrigado quem vem aí se inscrevendo, quem está entrando no nosso canal. Muito obrigado mesmo para ajudar aí nosso crescimento a cada dia. Você não sabe o quanto me ajuda você deixar aquele like, se inscrever e ativar aí o sininho e também hypar os vídeos se puder aí, porque o YouTube recomenda o nosso canal para mais vascaínos ao redor do mundo inteiro. Bom, pessoal, o torcedor do Vasco vive uma grande expectativa quanto à chegada da Nike aí na próxima quinta-feira, dia que o Vasco fará sua estreia no Campeonato Carioca. E já temos aí uma ideia de quanto que será mais ou menos praticado os valores das camisas que serão vendidas pela Nike. O Atlético Mineiro, que foi o outro clube que assinou com a Nike, está tendo suas camisas vendidas por cerca de R$ 379. Esses são os preços que estão sendo praticados por lojas que estão vendendo a camisa nova do Atlético Mineiro. Muito possivelmente a camisa do Vasco, que tem a mesma tecnologia da camisa do Atlético Mineiro, deverá ser vendida por esses valores. Você aí que quer saber quanto que terá que gastar para ter a camisa do Vasco da Nike, é mais ou menos nessa faixa, meu amigo. Já separa aí de 380 a 400 reais para garantir que você de fato vai conseguir comprar a sua camisa do Vascão e vai esgotar rápido, viu? Isso está sendo aí um grande debate entre os lojistas e o próprio Vasco e a Nike quanto à logística aí das vendas das camisas, né, cara? Porque muitos torcedores estão loucos querendo essa camisa. A procura vai ser gigantesca e rapidamente pode ser que o seu tamanho que você use se esgote em questão de minutos. Se você tiver no trabalho e não tiver como comprar no momento do lançamento da camisa, pode ser que você perca uma oportunidade aí de comprar esse uniforme que certamente esgotará rapidamente, bem diferente do que vem acontecendo no Atlético, né, que tem todos os tamanhos disponíveis aí, porque também não tem como a gente comparar a torcida do Vasco com a do Atlético, né, cara? A torcida do Vasco é infinitamente maior e a expectativa é muito grande em torno da chegada da Nike. O Atlético Mineiro até pouco tempo estava com a Adidas, teve a Puma. O Vasco não, o Vasco sempre teve ali patrocínios medianos, né, cara? A melhor patrocinadora a gente teve nos últimos tempos aí foi a Capa, depois teve a Umbro também, anteriormente, teve a Umbro, mas, cara, nem se comparam o tamanho de uma Nike, Puma e Adidas. O Atlético Mineiro teve esses três patrocínios aí nos últimos tempos. E o torcedor vascaíno vive a grande expectativa de ter aí, finalmente, uma grande marca ao lado do Vasco, como a nossa patrocinadora esportiva, né? Com certeza a gente torce para que venha uniformes belíssimos, como eu já falei aqui algumas vezes no canal. Somente a camisa preta será vendida, a camisa branca deverá ser vendida no máximo daqui a 2 meses, quando a Nike fará o lançamento de todo o enxoval das camisas do Vasco, contendo camisas de goleiros, de treino, de viagem, de concentração, o que quer que seja, né? Comissão técnica e por aí vai. Vai ter tudo, cara. Camisa 2, a camisa 3 só vai ser lançada lá em meados de agosto, segundo algumas informações. O torcedor também vive a expectativa de ter produtos especiais, né? Produtos diferenciados aí, como por exemplo um blusão da Nike. Cara, ia ser show, né, cara? Pensa aí uma jaqueta da Nike com a faixa, com o símbolo da Nike, com a cruz de Malta. Pô, ia ser lindíssimo, né, cara? Com certeza a gente espera que venha coisas belíssimas aí pela frente. Aparentemente, a camisa branca e a camisa preta serão bem simples nos modelos aí que a Nike vai lançar nessa atual temporada. A partir de 2027 pode ser que tenhamos algo mais sofisticado aí, já que a Nike alega que não deu tanto tempo assim para a confecção dos uniformes devido ao Vasco ter tido contrato com a Capa até o fim do ano passado. De fato, a parceria com a Nike só passou a valer a partir do dia 1º de janeiro, né? E com certeza não teve tanto tempo assim para fazer algo mais sofisticado para o Vasco, mas que tenha tido um acordo entre as partes. Só que, segundo as informações do jornalista Gilmar Ferreira, as negociações não foram fáceis.
entre Nike e Vasco. Teve um momento que a negociação parou, travou, só que depois andou um pouquinho e conseguiu ser concluída. Muito por isso se deve também a demora das distribuições aí dos uniformes do Vasco. A mesma coisa está acontecendo lá no Atlético Mineiro também. Bom, pessoal, hoje tivemos uma atualização quanto ao Campeonato Brasileiro. O Vasco fará sua estreia no dia 28, às 8 horas da noite, fora de casa, diante do Mirassol. Um adversário muito indigesto e o Vasco vai ter ele pela frente aí no Campeonato Brasileiro. Na segunda rodada, enfrentaremos aí a Chapecoense no dia 5 de fevereiro, em São Januário. Na terceira rodada, teremos pela frente o Bahia, que será também em São Januário. Depois, na quarta rodada, o Vasco sai para visitar o Santos. E na quinta rodada, temos o Palmeiras em São Januário. Espero eu que o Vasco não venda o mando de campo contra o Palmeiras, né? Porque todo ano o Vasco joga contra o Palmeiras em qualquer lugar, menos em São Januário, né? E vamos torcer aí para que, de fato, o Vasco jogue muito bem esse Campeonato Brasileiro, que faça um bom Brasileirão, vai ter uma pedreira pela frente. O Mirassol humilhou o São Paulo na estreia aí do Campeonato Paulista. Claramente é um time muito forte e o Vasco tem que ter cuidado aí para enfrentar esse adversário. Os outros jogos, cara, para mim, dá para ganhar da Chapecoense fácil, dá para ganhar do Bahia jogando em São Januário e dá para ganhar do Santos também na Vila Belmiro, né? Mais que o Santos esteja badalado ali com o Gabigol, com o Neymar, o Vasco fez 6-0 nesses caras, né? Tomara que o Vasco aplique uma goleada mais humilhante ainda no Santos, porque eu detesto o Santos, cara, um dos times que eu mais detesto aí, desde aquele ano que a gente lutou contra o rebaixamento contra esses caras. Aumentou mais ainda o quanto eu detesto esse clube, né? Comenta aí o que você acha dessas primeiras rodadas do Vasco no Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, tivemos também atualizações quanto à saída de jogadores. E a principal delas, sem dúvida nenhuma, é do Leandrinho. O jogador recebeu 2 propostas para deixar o Vasco em definitivo, segundo o canal Atenção Vascaínos. As 2 propostas giram em torno de 4 milhões de dólares, aproximadamente 21 milhões e meio de reais. Seria de um clube dos Emirados Árabes, o Al Sajjah, e também de um clube da Dinamarca, que é o Midland. Esses 2 clubes estariam interessados na contratação do Leandrinho. Ainda não foi divulgado se o Vasco vai aceitar ou não essa proposta e se o jogador vai de fato deixar o Vasco. Ele já pediu para ser negociado, ele quer sair do Vasco, para deixar claro. Isso foi esclarecido pelo Admar Lopes e também pelo Fernando Diniz na coletiva. E é um jogador que facilmente deverá deixar o Vasco nos próximos dias, caso o Vasco aceite uma ou outra dessas propostas. Certamente o jogador deve ter a vontade de jogar na Dinamarca, né? Que ele pode jogar Champions League, jogar Europa League, o que quer que seja de competição europeia. Mas tem a questão salarial. Nos Emirados Árabes, a gente sabe muito bem que os caras lá têm muita grana, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Mas o fato é de que o Leandrinho deverá ser o próximo a deixar o Vasco, assim também como o David, que a gente já falou aqui, que tem negociações avançadas com o Vitória. Inclusive, o Vasco já até aceitou uma proposta para negociar o jogador, só depende do atleta e do seu staff atualmente. Assim que a gente tiver qualquer novidade quanto a esses assuntos e outros jogadores que devem deixar o Vasco, vamos trazer qualquer momento aqui no nosso canal. E amanhã vamos ter também a apresentação do segundo reforço contratado para a temporada, né, que é o Alan Saldívia. O jogador será apresentado oficialmente nessa quarta-feira, por volta de 1h da tarde, e o Vasco deverá ter transmissão na Vasco TV. Essa apresentação, assim também como foi a do Rojas e também a própria coletiva do Fernando Diniz. Com a chegada do Saldívia, o Vasco chegou a ter 10 estrangeiros no elenco. Vale ressaltar que, dentro do Campeonato Brasileiro, somente 9 podem ser relacionados. Ou seja, um desses estrangeiros poderá ficar fora aí do banco de reservas. Só recapitulando aí os estrangeiros do Vasco, os uruguaios, Pumita Rodrigues e Alan Saldívia, os argentinos, Esforza, Verratti e Garré, Nuno Moreira, português, os colombianos, Andrés Gomes, Carlos Cuesta, Rojas e o suíço Maxime Domingues. Todos eles são estrangeiros, claramente aqui da lista. O Maxime Domingues é quem está muito perto de deixar o Vasco, assim também como o Esforza e possivelmente também o Benjamin Garré. 3 desses jogadores todos podem sair do Vasco aí nos próximos dias. Também tem a situação do Verratti, só que foi esclarecida que o jogador vai ficar, né? Se não tem proposta, o Verratti não vai deixar o Vasco. O Esforza chama a atenção do São Lourenço e também do News Old Boys. O Maxime Domingues teve uma especulação de um clube da Polônia. O Vasco pode negociar esse atleta, aparentemente o Diniz não conta com ele para o restante da temporada. E também o Garré é um jogador que tem um alto vencimento, o Vasco deve tentar vendê-lo ou tentar emprestá-lo para se livrar dos salários do jogador. Comente aí o que você acha dessas possibilidades de saídas e também a apresentação amanhã do Saldívia. Além dessa situação, o Vasco também busca aí a contratação de mais um reforço, só que esse é brasileiro, né? O atacante Brenner.
O Vasco fez aí uma proposta em torno de 4 a 5 milhões de euros para contratar o jogador. Porém, a Udinese pede no mínimo 6 milhões de euros para vender o jogador, aproximadamente 37 milhões e 600 mil reais na cotação atual. O Vasco já deixou bem claro ao clube italiano que não tem condições para chegar nesses valores e não fará uma proposta de 6 milhões de euros. A primeira proposta apresentada com valores abaixo da pedida veio com a intenção de oficializar realmente o interesse no jogador, que estava sendo sondado desde o fim do ano passado. Agora a tendência é que as diretorias negociem e discutem um meio termo para que o jogador de fato chegue à Colina e seja reforço do Vasco. A Udinese teria já deixado bem claro que não conta com o jogador, ele não será aproveitado lá no futebol italiano, mas por outro lado eles querem fazer dinheiro. A informação foi trazida pelo GE. Globo. O Vasco trata o jogador como plano A. Ele é o principal reforço que o Vasco quer contratar para essa temporada e ele chegaria aí nesses moldes, né? O Vasco fez uma proposta, segundo a ESPN, de 4 a 5 milhões de euros, só que a Udinese quer 6 milhões de euros. Se quem quer 6, mano, dá para baixar para 5, né? 5 já tá de ótimo tamanho. Se o Vasco de fato fez uma proposta na casa de 5 milhões de euros, a Udinese pode aceitar, nem vai aproveitar o jogador, mano. Segundo a ESPN, que apurou melhor as informações, o atleta quer jogar no Vasco, diferentemente das primeiras informações. A gente até falou aqui no canal que o desejo do atleta era voltar ao Brasil, mas para jogar só no São Paulo. Ele dava total prioridade para jogar no São Paulo. Palmeiras, Vasco e também outros clubes têm mostrado interesse no atleta. E ele, naquele momento, demonstrou total vontade de jogar no São Paulo. O Palmeiras rapidamente se tirou da negociação, não teve mais interesse em contratar o jogador, somente o Vasco se manteve ali no páreo para contratar o atleta. O São Paulo, como todo mundo sabe, está passando por uma grave crise política, está prestes aí a quebrar, né, cara? É um time que, para mim, entra no Campeonato Brasileiro como o maior favorito a cair de divisão. Para mim, o São Paulo hoje é o time dos grandes, mais fraco de todos. E, com certeza, o Brenner deve ter visto que não tinha condições financeiras do São Paulo adquirir ele e fazer algum negócio com a Udinese, que ele viu que não tinha como jogar no São Paulo, e o Diniz, por amá-lo, idolatrá-lo, deseja contar com esse jogador no Vasco. Ele já teve conversas com o atleta, tentando convencê-lo. O jogador aparentemente mostrou muito a vontade de querer realmente vestir a nossa camisa. Vamos aguardar, ver o que vai acontecer nessa situação do Brenner. Aparentemente, a negociação segue travada devido aos valores pedidos pela Udinese. Assim que tiver avanço, vamos trazer aqui no nosso canal, tanto com o Brenner ou com qualquer outro reforço que o Vasco tem que, na minha opinião, que contratar mais, cara. Cara, tá muito pouco esses reforços, velho. Eu achava que o Vasco iria atacar mais o mercado. A gente ganhou uma grana interessante da Copa do Brasil pelo vice-campeonato. Ganhamos também uma boa grana aí vinda da Nike. Temos aí uma possibilidade de patrocínio master, é verdade, ainda não foi fechado, mas pode ser que tenhamos aí um patrocínio master que vai pagar uma grana aceitável para o Vasco. E eu achava que o Vasco iria atacar melhor o mercado. Não esperava reforços de peso, mas esperava jogadores um pouco medianos que poderiam agregar mais o elenco do que o banco que a gente tem. O Vasco vai começar um Brasileirão com o mesmo banco de reservas que terminou no ano passado, somente com 2 acréscimos aí, né? Que é o Saldiva e o Rojas, né? São jogadores que ninguém conhece. A gente espera que faça alguma coisa diferente aí no Vasco. Vamos ver o que vai acontecer, né? Na minha opinião, ainda é muito pouco pelo que eu espero dessa janela de transferências. Se o Vasco não conseguir contratar jogadores, vamos passar um primeiro semestre no sufoco, cara. Eu não enxergo o Vasco fazendo boa campanha no Brasileirão com esse elenco, porque não temos banco de reserva, como a gente falou. Péssimos jogadores estão lá no Vasco ainda. O Vasco precisa reforçar esse time, e se não reforçar, a situação vai ser de meio de tabela para lutar contra rebaixamento, infelizmente, de novo. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis.